A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre Antíoco Epifânio ser uma tipologia do anticristo. Antes, irmão, de entrar nesse assunto, eu quero também explicar para os irmãos, o que é uma tipologia bíblica, né? Eu quero fazer esse vídeo, irmãos, porque em vídeos anteriores do meu canal, onde eu falo sobre o que é a realidade do sacrifício contínuo, em vídeos, irmãos, como o vídeo O que é abominação assoladora, em vídeos como esses, irmãos, tem muitos irmãos que entendem que tudo aquilo se cumpriu ali no passado, no tempo de Antíoco Epifânio, e que não tem mais nada para se cumprir no futuro. Porém, irmãos, não é bem assim, certo? Eu quero falar aqui para os irmãos ali, principalmente ali nas profecias de 8 de Daniel e 11 de Daniel, onde fala do Império Grego, onde fala de Antíoco Epifânio. Eu quero explicar para os irmãos que ali houve sim um contexto histórico, de Antíoco Epifânio. Só que, irmãos, Deus, dentro das Escrituras Sagradas, ele usa contextos históricos para nos revelar um contexto profético, para nos mostrar aquilo que vai acontecer no futuro. Certo, irmãos? Se os irmãos for examinar as Escrituras Sagradas, os irmãos vão entender que Deus sempre trabalhou dessa maneira, usando contextos históricos, figuras, ilustrações, para nos revelar aquilo que vai acontecer no futuro. Então, irmãos, Antíoco Epifânio teve ali o contexto histórico dele, sim, se cumpriu no passado as profecias a respeito de Antíoco Epifânio? Sim, se cumpriu. Porém, irmãos, Antíoco Epifânio, ele era uma tipologia do anticristo. Ele era uma ilustração do anticristo. E tudo que ele fez no passado, irmãos, é figura do que vai acontecer no futuro, certo? Eu quero falar sobre isso. Só que antes, eu preciso explicar para os irmãos o que é tipologia bíblica. Tipologia, irmãos, são ilustrações que Deus usa para nos revelar o futuro. E muitas das vezes, irmãos, essas ilustrações, essas figuras, Deus usa dentro, irmãos, de um contexto histórico, mas que vai apontar para algo que vai acontecer no futuro, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos, de Abraão. Lá na história de Abraão, nós vemos que Deus ele pede a Abraão o filho Isaque, em holocausto. E Abraão ele não nega, certo, irmãos? Houve ali o contexto histórico. Só que isso, irmãos, nos aponta para um contexto profético, para o futuro, porque assim como Abraão não negou o filho dele para oferecê-lo em sacrifício, em holocausto, assim também no futuro, irmãos, Deus, ele não negaria o filho dele em sacrifício por nós, certo? Os irmãos notam que quando Abraão já estava preparando ali tudo para o sacrifício, Isaac perguntou: pai, eis aí a lenha, o fogo, tudo mais, né? Porém, onde está o cordeiro? O que Abraão disse? Filho, Deus proverá o cordeiro. Os irmãos nem imaginam, mas essa fala de Abraão, irmãos, está prefigurando aquilo que ia acontecer no futuro. Por quê? Quando Abraão estava ali para sacrificar Isaac, em holocausto, a voz de Deus disse para Abraão não fazer aquilo, porque Deus estava apenas provando a fé de Abraão, certo, irmãos? E Abraão ali viu entre os arbustos, um cordeiro. E o que Abraão fez? Sacrificou aquele cordeiro no lugar de Isaac. Então, irmãos, nota que quando Abraão disse Deus proverá o cordeiro, em outras palavras, isso, irmãos, está anunciando que lá no futuro, Deus também ia prover o cordeiro, mas o próprio Filho de Deus, para morrer em nosso lugar. Então os irmãos notam que Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. E em poucos minutos depois, quando ele estava para oferecer Isaac, Deus impediu ele de fazer aquilo, porque Deus só estava testando a fé de Abraão, certo? E Deus preparou, proveu ali um cordeiro
para ser sacrificado no lugar de Isaac. Isso, irmãos, está apontando para o futuro, porque lá na frente também Deus ia prover o cordeiro para morrer no nosso lugar. Então os irmãos notam que existe ali o contexto histórico de Abraão, aquilo realmente aconteceu, só que aquilo, irmãos, é uma figura daquilo que ia acontecer no fim. Deus, ele usa essas ilustrações. Essas ilustrações é o que nós costumamos chamar de tipologia, figura, né? Alegoria, né? Deus usa isso, irmãos, para apontar as coisas do futuro. Os irmãos notam lá no Sermão do Monte que o Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, né? Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, por que o Senhor Jesus fala essas coisas? Porque, irmãos, o tempo de Noé prefigurava o tempo do fim. Os dias de Ló era uma figura do tempo do fim. Houve o contexto histórico, aconteceu o dilúvio, aconteceu. Houve o contexto histórico ali de Ló, Sodoma e Gomorra, aconteceu isso no passado, irmãos? Aconteceu. Só que Deus está usando como figura daquilo que há de vir lá na frente. Antes de tudo, deixar claro aqui para os irmãos, eu não entendo que a história ali de Noé e Ló esteja tipificando, né, um arrebatamento secreto. Não, eu não entendo dessa maneira. Quero deixar isso claro aqui. Noé, ele foi livrado não de uma grande tribulação, mas do juízo de Deus, que veio em forma do dilúvio, certo? Ló, ele foi livrado, irmãos, não de uma grande tribulação dentro de Sodoma e Gomorra, mas ele foi livrado do juízo de Deus que veio pelo fogo e enxofre, certo? Então os irmãos notam, né? O Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Então os irmãos notam que houve ali um contexto histórico, só que esse contexto histórico serve como uma figura, irmãos, para aquilo que haveria de vir e há de vir no tempo do fim, certo? Então os irmãos notam que Deus ele sempre trabalha dessa forma. Então, irmãos, é a mesma coisa ali com o Antíoco Epifânio, certo? Ele é uma figura, irmãos. Houve ali, né, no tempo de Antíoco Epifânio, né, aquele cumprimento histórico. Houve, irmãos, mas a história de Antíoco Epifânio está profetizando, né, o tempo do fim, está apontando para o tempo do fim, né? Já já nós vamos entrar nesse assunto. E eu quero, irmãos, catar aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 6, um texto onde Paulo usa uma figura, certo? Ele cata um contexto histórico e nos mostra que revela um contexto profético, certo, irmãos? Então, vamos dar uma olhada, né? Vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, né? Do capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Do verso 1 até o 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Tá vendo, irmãos? E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, os irmãos notam aqui no verso 1, que o apóstolo Paulo fala, né, que todos eles, né, estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar, né? E todos foram batizados em Moisés. Hoje, irmãos, nós somos batizados em Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando-lhe que aquela nuvem, que a passagem
pelo meio do mar, né, nas águas, simbolizava, irmãos, o batismo no futuro. Só que não um batismo em Moisés, porém um batismo em Cristo. Aquilo, irmãos, que aconteceu ali no passado, ocorreu sim, o contexto histórico. Porém, está profetizando aquilo, irmãos, que havia de vir no futuro. Ó, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, o mar, irmãos, e a nuvem é uma figura do batismo. Está usando aqui como figura do batismo, certo? Ó, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Nós nota que quando faltou a comida, Deus mandou o maná, certo? E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia. E a pedra era Cristo. Irmãos, ali o povo foi alimentado pelo maná. Ocorreu isso na história. Isso ocorreu historicamente, sim. Só que aquele maná que o povo comeu, irmãos, era uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Da onde vinha o maná que Deus mandava para o povo? Irmãos, do céu. E da onde Cristo veio? Cristo, que é o pão da vida, ele veio da onde? Do céu, irmãos, de Deus. Houve ali um contexto histórico do maná, que aponta, irmãos, para um contexto profético de Cristo, certo? Aqueles povos, irmão, que comeu o maná, né? Eles tornou até fome, precisava comer de novo, né? Porém, o Senhor Jesus ensinou que ele é a verdadeira comida. E aquele que se alimenta dele, desse pão, não terá fome, certo, irmãos? Aquele maná era uma figura de Cristo, certo? E nós notamos, irmãos, que ali, num dado momento, o povo não tinha água para beber. Deus fez um milagre, fez sair água da rocha, ali naquele contexto histórico. E essa água que saiu da rocha, irmãos, ela nos representa o quê? Cristo, ó. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. O povo, irmãos, matou a sede, né? Saciou a sua sede, né? Da água que saiu da rocha. Então nós vemos que essa rocha, essa pedra, né? Que sacia, né? A nossa sede, ela está nos revelando quem? Cristo. Irmãos, teve o contexto histórico do deserto? Teve. Teve o contexto histórico ali onde o povo se alimentou do maná que veio do céu? Teve. Teve o contexto histórico que o povo ali bebeu da água que saía da rocha? Teve. Porém, esse contexto histórico, irmãos, está nos apontando para quê? Um contexto profético que se cumpriria em Cristo, certo? Ó, e a pedra era Cristo, aquela pedra, irmãos, era símbolo de Cristo. Ó, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Muitos foi desobediente, irmãos, muitos vacilou na fé, certo? E foram prostrados no deserto, né? Muitos ali, né, praticamente todos, nem entrou na terra prometida. Os irmãos, recorda que a Escritura ensina assim, ó. E essas coisas foram nos feitas figura, quer dizer, houve um contexto histórico. Porém, esse contexto histórico é uma figura, irmãos, é um exemplo de como serão as coisas nos dias de hoje, irmão. Porque da mesma forma que muitos, irmãos, se caíram no deserto, muitos voltaram para trás, apostataram da sua fé, irmãos, nos dias de hoje acontece muita coisa. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Falando, olha para o passado, tira uma lição do passado, porque aquilo é uma figura para os tempos de hoje. Do mesmo jeito que muitos foram apóstatas, do mesmo jeito que muitos foram desobedientes, nos dias de hoje tem gente desobediente, irmãos. Então, irmãos, não vamos ser como aquele povo, certo? Vamos ficar firme em Deus. Então, irmãos, eu imagino que até agora os irmãos entenderam o que é a tipologia bíblica. São ilustrações que Deus pega, né? De contextos históricos, de pessoas que esteve ali na história bíblica, que, irmãos, nos revelam um contexto profético, certo? Como eu citei de Abraão, como eu citei de Noé, né? Do dilúvio, né? De Sodoma e Gomorra. Aqui o apóstolo Paulo usa essa figura também
Nós vemos, irmão, que Melquisedeque, ele era uma figura de Cristo. Houve o contexto histórico de Melquisedeque? Houve, com certeza. Não é nada inventado, não era uma parábola. Houve ali sim um contexto histórico, certo? Melquisedeque era rei e sacerdote. Isso aponta para Cristo. E Melquisedeque, irmãos, não tinha nenhum escrito sobre quando ele nasceu, quando ele morreu, quem era o pai dele, né? Quem eram os antecessores dele, quem veio após ele. É claro que ele nasceu de alguém, que ele morreu, só que não houve escritos genealógicos, né? A Bíblia não registra, né? O Antigo Testamento não registra nem o princípio dos dias de Melquisedeque e nem o fim. Por que que não foi registrado o princípio dos dias de Melquisedeque e o fim dos dias de Melquisedeque? Não foi registrado, irmãos, porque ele é uma figura de Cristo. Cristo, irmãos, não tem princípio de dias e nem haverá fim. Ele é eterno, certo? Então, irmãos, Melquisedeque ele é uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Lá no sacerdócio levítico, morria o pai, o filho se tornava sacerdote, depois o neto, né? E assim em diante. Porém, irmãos, ali está tipificando que ia haver no futuro um sacerdócio eterno. Por isso que em Salmos fala, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é essa ordem? Fala da ordem genealógica, certo? Nós vemos, tem a genealogia do povo levítico, né, que tomou posse do sacerdote. Porém, qual que era a ordem de Melquisedeque? Simplesmente essa, não havia registro histórico do princípio dos dias dele e nem registro histórico do fim dos dias dele, porque ele é a semelhança do Filho de Deus, certo? Porque o Filho de Deus não tem princípio nem fim de dias. Então, houve ali um contexto histórico de Melquisedeque? Houve, porém é um contexto histórico que nos aponta para um contexto profético, certo, irmãos? Então, os irmãos já entenderam que Deus ele trabalha desta forma dentro das Escrituras Sagradas. Ele cata pessoas que esteve ali na história bíblica, ele cata contextos históricos, irmãos, para nos revelar um contexto profético para o futuro. E assim, irmãos, é a mesma coisa com o assunto de Antíoco Epifânio, irmãos. Houve ali o contexto histórico, houve, irmãos. Só que esse contexto histórico está apontando para um contexto profético, irmãos. Antíoco Epifânio, ele é a figura do anticristo. Então, o objetivo do vídeo, irmãos, é esclarecer isso. Muitos irmãos falam, já se cumpriu ali, não tem mais nada que se cumprir, irmãos. Ele era uma figura, Antíoco Epifânio era uma figura do anticristo. As atitudes dele, o anticristo vai ter no tempo do fim também. Então, irmãos, eu quero aqui agora, para encerrar o vídeo, né, catar um texto que eu tirei da Wikipédia, que fala sobre Antíoco Epifânio, ler para os irmãos e explicar resumidamente como ele é uma figura, né, ou uma tipologia do anticristo. Aqui, irmãos, está um pequeno trecho, né, sobre a história de Antíoco Epifânio. Eu vou fazer a leitura e explicar para os irmãos como que isso prefigura o anticristo, como Antíoco Epifânio prefigura o anticristo. Ó, Antíoco procurou pela força, estabelecer a helenização deste seu novo território, proibindo o culto judaico, a observância do Shabat, que é o sábado, e interdições alimentares, bem como a circuncisão, foram proibidas, por serem estranhas aos gregos. No Templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, aonde se sacrificava porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. O objetivo dessas medidas era criar uma uniformidade cultural entre os súditos do seu reino helênico, vassalo à República Romana, e a sua religião românica helênica.
Esta situação gerou descontentamento entre os judeus, que eram contra a helenização da Judéia, e provocaram uma revolta que se alastrou em guerra, na qual foram liderados pelo Cohen Matatias e seus filhos, os Macabeus, os quais expulsaram as tropas de Antíoco, de Jerusalém. Então, irmãos, nota aqui que Antíoco Epifânio, ele procurou, pela força, estabelecer uma helenização. O que é helenização? Ele queria impor os costumes gregos ao povo judeu. O povo judeu teria que abandonar todo o costume judaico, né? Todo o costume referente à lei de Moisés, certo, irmãos? E isso, Antíoco Epifânio, ele procurou estabelecer, irmãos, pela força. Irmãos, o anticristo no tempo do fim vai fazer a mesma coisa. Não propriamente contra a lei de Moisés, né? Mas ele vai se levantar contra a nova aliança. O anticristo, irmãos, vai se levantar contra a lei de Deus. Ele vai forçar o homem a tomar costumes que vão contrário à palavra de Deus. Certo, irmãos? Nota que lá no livro de Daniel fala que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Da mesma forma que Antíoco Epifânio procurou fazer o povo judeu apostatar da fé, forçando o povo a se helenizar, o anticristo no tempo do fim, irmãos, vai querer forçar o povo de Deus a não seguir mais os mandamentos de Deus, os ensinos de Jesus Cristo. Ele vai se levantar contra a nova aliança. No passado, Antíoco Epifânio ele se levantou contra a observância do sábado, ele se levantou contra aqueles costumes de alimentação que o povo judeu tinha, que eles comiam certas coisas, não comia outras. Ele proibiu a circuncisão, que fazia parte da lei de Moisés, porque era estranho ao povo grego. Então, irmãos, o anticristo, no tempo do fim, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai obrigar o povo de Deus a deixar de seguir a vontade de Deus. Porque ele, irmão, vai forçar o povo a adorar um Deus falso. E Antíoco Epifânio, irmãos, fez isso. Aqui, no Templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, onde se sacrificava porcos, o que foi totalmente contra os costumes judaicos. Irmãos, essa instalação da estátua de Zeus no templo foi conhecido como a abominação assoladora daquele tempo. Porque, irmãos, ali ele fez coisa abominável no templo de Jerusalém. Ele forçou o povo a sacrificar a um Deus falso. Irmãos, o anticristo vai fazer isso no tempo do fim. Ele vai fazer o povo adorar um Deus falso, irmãos. Então, irmãos, o que é a abominação assoladora no tempo do fim? Vai ser o Deus falso que o anticristo vai forçar o povo a adorar, irmãos, a partir de Jerusalém. Lembrando que todos os acontecimentos do Apocalipse se dará no Oriente Médio. Vai afetar o mundo? Vai, como eu tenho dito em demais vídeos. Porém, irmãos, o epicentro de todos os acontecimentos é ali, Jerusalém, Oriente Médio, certo? Então os irmãos estão entendendo que fala ali que ele estabeleceria a abominação assoladora. Qual foi essa abominação assoladora que Antíoco Epifânio estabeleceu? Forçou o povo, irmãos, a sacrificar um Deus falso. No tempo do fim, o anticristo vai fazer isso. Não sacrificar animais, porém o anticristo ele vai forçar o homem a adorar um Deus falso, irmãos, como Antíoco Epifânio queria fazer ali com o povo judeu. Certo, irmãos? E naquele tempo, irmãos, teve muitos que não apostatou da fé, como o exemplo do povo macabeu, certo? Eles, irmãos, se revoltou contra Antíoco Epifânio. E assim, irmãos, vai ser no tempo do fim. Muitos cristãos verdadeiros, irmãos, não vai aceitar o Deus falso do anticristo. Quando fala, irmãos, que ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, Antíoco Epifânio fez cessar o sacrifício segundo a lei. Porém, irmãos, lá no futuro, o anticristo vai fazer cessar a realidade desse sacrifício.
a adoração do povo a Deus, irmãos, era mediante sacrifícios, né? Derramamento de sangue. Então, irmãos, o anticristo ele vai fazer cessar a adoração ao verdadeiro Deus, não a sacrifícios animais. Por quê? Esses sacrifícios animais, irmãos, já não tem poder nenhum de salvar nós, já ficou para trás, foi abolido por Cristo na cruz. Então, não faz sentido o anticristo, irmãos, ele proibir no futuro sacrifício de animais. Porém, ele vai fazer cessar a realidade do sacrifício contínuo. Ele vai proibir o povo de orar a Deus, de cultuar e prestar culto ao verdadeiro Deus, assim como o Antíoco Epifânio, ele proibiu lá no passado, irmãos. E na época de Antíoco Epifânio, o povo macabeus, irmãos, eles não aceitou aquilo e foi contra Antíoco. E o povo, irmão, remanescente, fiel à palavra de Deus, também, irmãos, não vai aceitar isso no tempo do fim, certo? Então, irmãos, nota que a abominação assoladora que fala ali em Daniel, no contexto histórico de Antíoco Epifânio, está falando, irmãos, da adoração a um Deus falso que Antíoco Epifânio impôs ali no templo. Ele instalou no templo uma estátua de Zeus, né? E obrigou o povo a sacrificar porco, né? Prestar adoração de forma errada a um Deus falso. Então, irmãos, nós já entendemos isso, que a realidade da abominação assoladora que vai ocorrer no futuro é que o anticristo vai forçar o homem a adorar um Deus falso. E isso, irmãos, a partir de Jerusalém. Irmãos, nota que Jesus disse: quando vocês vir a abominação assoladora de que o profeta Daniel falou no lugar santo, quem tiver nos montes, fuja. Porque, irmãos, o início da grande tribulação se dá quando? No estabelecimento da abominação assoladora. Isso, irmãos, se dará lá em Jerusalém, certo? Começa ali em Jerusalém. Os irmãos notam que lá hoje existe uma mesquita islâmica, né, onde era o antigo templo. Não estou dizendo, irmãos, que aquilo já é a abominação assoladora, porém resultará na abominação assoladora, certo? Porque no meu modo de entender, né, como os irmãos que acompanham meu canal já sabem, eu entendo que o anticristo ele vem do islamismo, né? E que Alá será o Deus da religião do anticristo, né? Que, segundo eu entendo, vem ali do islamismo, certo, irmãos? Então, irmãos, nota que Jesus disse: quando vocês vir a abominação assoladora de que falou o profeta Daniel, quando ela estiver no lugar santo, vocês fogem, porque ali se inicia a grande tribulação. Irmãos, se tudo já se cumpriu na época de Antíoco Epifânio, por que que Jesus falou de uma abominação assoladora? E ainda falou de uma abominação assoladora que vai acontecer no tempo do fim. E por que ele ainda citou que Daniel falou? Então, irmãos, se tudo se cumpriu em Antíoco Epifânio, irmãos, o tempo dele, se eu não estou enganado, se não falha a memória, foi 150, 160 ou 170 anos antes de Cristo, certo? Cristo veio muito tempo depois. Então, irmãos, se tudo já se tivesse cumprido ali no tempo de Antíoco Epifânio, irmãos, o Senhor Jesus não falaria da abominação assoladora, pois ela já teria cumprido ali no tempo de Antíoco Epifânio. Porém, o Senhor Jesus falou, né, da abominação assoladora e ele ainda disse: o profeta Daniel falou dela. Porque, irmãos, aquela abominação assoladora que ocorreu no contexto histórico de Antíoco Epifânio vai ocorrer num contexto profético, irmãos, que aponta para o tempo do fim. Então, irmãos, vamos olhar como Antíoco Epifânio era, como ele foi, porque, irmãos, as atitudes que Antíoco Epifânio teve, o anticristo vai ter também. O anticristo vai forçar o povo a adotar costumes que vão contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, como Antíoco Epifânio fez. O anticristo vai forçar o homem a adorar um Deus falso, como Antíoco Epifânio fez. Né? Ele vai causar destruições, matanças, como Antíoco Epifânio fez. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, irmãos. Houve sim um contexto histórico, né? Se cumpriu no passado com Antíoco Epifânio, se cumpriu, irmãos, sem dúvida.
Só que os irmãos lembra o que Jesus disse. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias, né, de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, irmão, nós podemos dizer que da mesma forma que as coisas ocorreram no contexto ali histórico de Antíoco Epifânio, também, irmãos, ocorrerá no contexto do tempo do fim, certo, irmãos? Quando Daniel recebeu aquela visão, né, do bode, do carneiro, né, que tudo vai acontecer ali em Antíoco Epifânio, Deus, ele deu ali uma revelação, né, daquilo que aconteceria com Antíoco Epifânio. Só que, irmãos, o objetivo daquela visão era mostrar para o homem que aquilo era uma tipificação do tempo do fim. Tanto é que o anjo fala para Daniel que aquela visão se cumpriria no tempo determinado do fim. Certo, irmãos? O fim veio na época de Antíoco Epifânio? Não. Se cumpriu historicamente? Se cumpriu. Porém, aquela visão, irmãos, também aponta para um contexto profético no tempo do fim, certo? Então eu vou dar uma olhada aqui se eu acho esses versos, né, ali do contexto de 8 de Daniel, para mostrar para os irmãos. Aqui, irmãos, estamos no capítulo 8 de Daniel, no verso 17, ó. Eu não vou ler todo o texto, irmãos, não dá, né? Os irmãos podem ler em casa, ó. E veio perto de onde eu estava, o anjo, né? Veio perto de onde Daniel estava. E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, nota, irmãos, teve ali o contexto histórico de Antíoco Epifânio, teve. Só que esse contexto histórico, irmãos, é para apontar o que vai ocorrer no tempo do fim, certo? Então, nota que o anjo fala: porque esta visão se realizará no fim do tempo. Nós já viveu o fim dos tempos, irmão? Já se cumpriu tudo? Cristo já estabeleceu o seu reino? A igreja foi glorificada? Claro que não. Então, irmãos, por que aqui está falando que vai se cumprir no fim dos tempos? Essa visão que Daniel teve. Mas não se cumpriu em Antíoco Epifânio? Se cumpriu. Então, irmãos, tá. Só que era um contexto histórico que nos aponta para um contexto profético, certo? Então, irmãos, o anjo está dizendo que essa visão se realizará no fim dos tempos, porque o contexto histórico de Antíoco Epifânio é uma figura daquilo que vai ocorrer no tempo do fim, certo? Da mesma forma que as coisas, irmão, ocorreram no tempo de Antíoco Epifânio, semelhantemente ocorrerá no tempo do fim, certo, irmãos? Então, irmãos, eu vou encerrando o vídeo aqui, né? O intento desse vídeo, né, foi para esclarecer os irmãos a respeito disso, que Deus ele sempre trabalha dessa forma, usando, irmãos, ilustrações, figuras, né, dentro de personagens históricos que existiram no passado, dentro de contextos históricos, né, que ocorreram no passado, sim, mas que apontam, irmãos, para coisas futuras. Então, irmãos, eu imagino que os irmãos tenham entendido, né? Eu peço para os irmãos, né, orar para mim, para Deus dar mais sabedoria, conhecimento, né? Para a gente poder fazer mais vídeos, compartilhar conhecimento com a Irmandade. Peço para os irmãos aqui que compartilhem esse vídeo com mais irmãos, né? Para mais irmãos chegar a esses conhecimentos, né? E se o irmão não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Lá, irmãos, tem uma playlist que chama Assuntos Relacionados ao Apocalipse, né? Que tem todos os vídeos já postados. E eu quero, irmãos, deixar aqui uma recomendação para os irmãos de 3 vídeos, né? O vídeo que se chama O Império Grego Revelando de Onde Virá o Anticristo. O outro vídeo que se chama Qual é o Sacrifício que o Anticristo fará cessar na metade da última semana profética, e o que é a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel. Por que eu estou recomendando esses vídeos? Porque esse vídeo de hoje, irmãos, eu fiz mediante esses vídeos. Porque nesses vídeos, né, eu uso o contexto histórico, né, das coisas que ocorreu ali na época de Antíoco Epifânio, né, da época do Império Grego, né. Eu cato isso, irmãos, e mostro para os irmãos que como ocorreu aquelas coisas, né, isso vai ocorrer no futuro. Porém, tem muitos irmãos que estão falando, não, só se cumpriu ali, né?
já está cumprido, não tem mais nada que se cumprir. Não, irmãos. Aquele contexto histórico está nos apontando para um contexto profético. Então, irmãos, se os irmãos não viram esses vídeos, eu recomendo os irmãos assistir eles, certo? Então, irmãos, fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.